Oi, oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Hoje estamos na lição 4 e o nosso personagem de oração, a gente de oração que nós vamos aprender hoje vai ser Jacó. E o título da lição é Jacó luta com Deus. E eu quero pedir a você que você preste atenção nesse vídeo, que você pause quando precisar pausar, que você leia os textos bíblicos para que seja uma aula bem produtiva, para que você consiga sair, terminar essa aulinha que é uma aulinha bem pequena, mas com ensinamentos novos, com novas aprendizagens, com novas posturas, novos posicionamentos diante de Deus, tá bom? E como a gente sempre faz, eu queria compartilhar com vocês os nossos objetivos. O primeiro objetivo é saber que a vida de oração é uma vida de luta constante. E é interessante porque quando a gente ora, quando a gente tem intimidade com Deus, de fato, a gente está sempre lutando, não provavelmente com Deus, mas muitas vezes conosco mesmo, né? Porque o próprio fato de parar para orar diariamente já é uma luta, já é uma luta entre a carne e o espírito, né? Entre nossa preguiça e a nossa disciplina. Então, uma vida de oração é uma vida de luta constante. O segundo objetivo é almejar alcançar resultados de acordo com a vontade de Deus. Isso é importante também. E por fim, mas não menos importante, o nosso terceiro objetivo é orar com fervor e persistência. O texto base de hoje está lá em Gênesis 32, de 22 a 32. E eu queria, de novo, que você desse uma pausa no vídeo, pegasse a sua Bíblia e que você lesse o texto base de hoje, tá bom? Agora que você já leu o texto base de hoje, eu quero compartilhar com você o versículo-chave, que se encontra em Salmo 4:1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Como é bom saber que Deus ouve a nossa oração, que Deus é o Deus, Deus de justiça, né? Aquele Deus que cuida de fato de nós e que é misericordioso para conosco também. A gente vai ver na lição de hoje um aspecto importante, interessante sobre a vida de oração. Intimidade com Deus pode ser o resultado de uma vida cheia de lutas. Podemos ter certeza da soberania de Deus porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gente que é íntima de Deus, gente que tem vida diária com Deus, sabe que a vida não é fácil, sabe que depende do Senhor para as intempéries do dia a dia, e o contrário também é verdade. Muitas vezes, as nossas lutas diárias, nossas lutas de vida, elas resultam numa proximidade maior com Deus. Então, nós podemos dizer que uma vida cheia de dificuldades, eu tenho certeza que você tem lutas pelas quais você passa, talvez são lutas momentâneas, outras pessoas vivem lutas a vida inteira, um marido não crente, uma esposa não crente, um problema no serviço, um problema de saúde. É bem provável que cada um de nós tem algum tipo de luta, e alguns têm muitas lutas em várias áreas, mas é importante a gente perceber de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que Deus é soberano e que Ele sabe das nossas lutas, e as nossas lutas podem justamente resultar no que é mais importante, que é intimidade, conhecimento sobre Deus. Nós também vamos ver na lição de hoje o valor da oração persistente, que não significa simplesmente que Deus vai nos escutar, mas que finalmente nós o escutaremos. É interessante isso, porque a gente às vezes tem uma impressão de que orar insistentemente até mover o coração de Deus, como se isso fosse meio que possível. Mas, na verdade, a oração persistente nem sempre é a garantia de que aquilo que nós pedimos no final vai acontecer, mas provavelmente uma vida de oração persistente por alguma causa vai te levar a escutar ao Senhor, a definir para você claramente no seu coração qual é a vontade de Deus nesse aspecto da sua vida, nesse aspecto pelo qual você tem orado insistentemente. Então, vale a pena sim orar insistentemente, com fervor, persistentemente, constantemente, porque Deus nos ouve sim, mas muito mais do que isso, nós também poderemos ter a certeza de que nós vamos escutar o Senhor. Nós temos falado aqui na lição de que intimidade, vida de oração, né, oração não é simplesmente falar com Deus, mas a gente está falando de relacionamento com Deus, onde nós falamos, abrimos o coração, questionamos, reclamamos, exaltamos, mas também nós ouvimos o Senhor nessa vida de relacionamento. Né? E a gente vai estudar hoje sobre Jacó, uma pessoa que desde o ventre já estava lutando. Então a vida de Jacó é uma vida de lutas e oração. E a gente vai ver que
como Deus é soberano e como Deus sempre teve propósito de tudo na vida de Jacó. E se assim foi com a vida de Jacó, também é verdade em relação a gente. Deus é soberano, Deus tem o controle sobre a nossa vida e Deus tem propósito para a nossa vida. Deus quer que você seja o cônjuge da maneira que ele deseja. Deus quer que você seja um bom filho. Deus quer que você seja um ótimo funcionário. Mas, acima de tudo, Deus quer que você o revele, que você o proclame com palavras e também mostrando no seu dia a dia os atributos de Deus. Então, percebam que se a gente tiver essa visão de propósito sobre nossas vidas, até mesmo as lutas pelas quais nós passamos, elas são vistas, são encaradas de maneira diferente. Nós percebemos o propósito de Deus e também nós percebemos Deus juntamente conosco durante todo o processo. E aí, Jacó, desde o ventre, a primeira parte da lição de hoje é sobre isso, a luta no ventre. Mesmo antes do seu nascimento, Deus já havia profetizado que o filho mais novo, que era Jacó, prevaleceria sobre o mais velho. Se você abrir aí em Gênesis 25, 23, você vai ver o primeiro ultrassom do mundo. Deus chega para Rebeca e fala que tinham duas nações no ventre dela. Então já dizia que eram 2 meninos e que o mais novo iria prevalecer sobre o mais velho. O que é normal, né, culturalmente, é que um primogênito seja aquele que domine. E Deus já disse, ou seja, já era plano de Deus, que Jacó prevaleceria sobre Esaú. Isso reflete a soberania de Deus sobre a história. Deus fez uma aliança, cumpriu o seu propósito e sua palavra. Então a gente já vê na história inteira que é verdade, foi isso que aconteceu. Jacó, sendo o filho mais novo, Deus cumpre a sua promessa em Jacó, mesmo sendo o filho mais novo de Isaac e de Rebeca. E aí Jacó cresce, né? E aí agora ele vai ter uma outra fase da vida com mais lutas, agora lutas com o seu sogro Labão. Jacó viveu e trabalhou com Labão, seu sogro, por muitos anos. Durante esse tempo ele enfrentou uma série de desafios, incluindo traição, decepção e exploração. Então Jacó queria casar com uma, Labão falou que queria casar, mas na hora de casar, Labão deu a outra filha, não a que Jacó amava. Labão mudou o salário de Jacó várias e várias vezes, tentou enganá-lo mais de uma vez. E essa fase da vida de Jacó representou uma luta constante por justiça. Percebam que Jacó significa suplantador, aquele que suplanta, aquele que usurpa, né? Aquele que toma algo. Então percebam que se Jacó pegou do seu irmão a primogenitura, como a gente sabe da história, Jacó também viveu uma vida onde ele foi enganado, onde ele foi passado para trás. Um grande exemplo disso é com relação ao seu sogro Labão, né? A questão de traição, exploração. Vale a pena também você dar uma olhadinha nessa história, que tem muita coisa para ensinar. A próxima parte da lição vai falar sobre a preparação para a luta com Deus. Então agora Jacó, ele se prepara porque ele sabe para um encontro com Esaú, seu irmão, desde que ele pegou a primogenitura de Esaú, né? Então ele saiu e agora chegou a hora de se encontrar com Esaú. Jacó, reconhecendo a iminência do encontro com seu irmão Esaú, ele sentiu-se sobrecarregado pelo medo e pela incerteza. Ora, ele toma, né, de Esaú a bênção da primogenitura e agora chegou a hora de ficar cara a cara com seu irmão. Então imagina o peso nas costas de Jacó, o medo que ele devia estar sentindo, a incerteza, o que aconteceria, né? É interessante perceber que você olhar o texto bíblico, ele vai separar a família, os bens, e todo mundo estava com ele em duas partes, porque se Esaú pegasse uma, nem todo mundo morreria. Então, mas antes desse confronto com Esaú, ele escolheu se retirar para um lugar isolado para orar. Sua oração foi uma expressão de sua humildade diante de Deus. Ele percebe que ele precisava que Deus estivesse com ele nesse encontro. Ele não sabia o que esperar desse encontro, ele não sabia o coração do seu irmão, não sabia o que estava para acontecer, mas ele se retira para orar ao Senhor. E aí acontece a luta com Deus. Um texto super conhecido, tem música sobre isso, e é muito interessante a visão que a gente vai ter na lição de hoje. A luta de Jacó com Deus foi intensa. Jacó demonstrou uma determinação inabalável, recusando-se a desistir mesmo quando enfrentava dificuldades. A luta física de Jacó refletia sua luta espiritual contínua e sua busca pela bênção divina.
E é interessante que quando Jacó fala assim, você não vai sair daqui enquanto não tiver minha bênção. A gente sabe, né, hoje pelos teólogos que o anjo que apareceu era a personificação de Jesus, né? E não sair de lá sem a bênção significa sair de lá daquele lugar para encontrar com Esaú sem a aprovação do Senhor. É interessante a gente perceber que muitas pessoas pegam um texto como esse, onde Jacó fala que você não vai sair daqui enquanto não me abençoar, com uma coisa material, momentânea e muito específica. Mas, na verdade, o que Jacó está falando ali é o seguinte: não importa o que eu vou fazer, o que eu vou fazer agora é tão sério, e tudo que eu faço é tão sério que eu não admito sair daqui sem a tua presença, sem a tua aprovação. Então, nesse sentido, nós precisamos sim pedir ao Senhor: Senhor, me dá a sua bênção. Eu não vou fazer tal coisa enquanto o Senhor não me abençoar. Não no sentido de o Senhor me dá a bênção no sentido material, me dá aquilo que eu quero, mas do Senhor me dá a sua aprovação, que o Senhor me mostre que aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou comprar, aquilo que eu vou assumir está de acordo com o propósito dele. E isso é interessantíssimo. É muito mais profundo pensar dessa forma, e de fato é dessa forma, do que pedir somente ao Senhor, ficar lutando com Deus, pedindo uma determinada bênção terrena. Uma bênção. Eu não abro mão, Senhor, eu quero um emprego novo e eu não vou sossegar enquanto o Senhor não me der essa bênção. Quando, na verdade, a nossa oração precisa ser o seguinte: Senhor, me abençoa nessa caminhada. Eu não quero tomar partido de nada, eu não quero assumir nada novo, eu não quero fazer nada que não seja da tua aprovação. Jacó exibiu uma atitude de rendição e submissão. Ele estava disposto a persistir, mas também se submeter à vontade de Deus, buscando a sua bênção e direção em meio ao conflito. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor que a gente vença numa situação, mas na verdade quem precisa, Senhor, me abençoa no sentido de, Senhor, me dá sua aprovação. Porque se não adianta eu ir para lugar nenhum se não for com a presença de Deus. E por fim, mas não menos importante, temos a oração de rendição de Jacó. Durante a luta, Jacó reconheceu suas próprias falhas e fraquezas, reconhecendo a sua necessidade do favor e da misericórdia de Deus. Sua oração foi uma mistura de súplica, arrependimento e humildade. E aí eu queria ler com você, está lá em Gênesis 32, de 9 a 12, fala assim, olha, e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora são 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Percebam que essa oração de Jacó, ele não parece em nada aquele suplantador, aquele que toma, né, dá uma desperta e toma a primogenitura do seu irmão. Aqui ele reconhece com clareza de que ele não merecia a misericórdia e a fidelidade que o Senhor estava tendo para com ele. Ele buscou a bênção divina não apenas para si mesmo, mas também para a sua família e para cumprir o propósito de Deus em sua vida. A oração dele, quando ele pede para o Senhor livrá-lo das mãos do seu irmão Esaú, foi para que a família dele, né, ele estava pedindo ao Senhor pela família, para que não matasse ele e as mães com os filhos, mas também para cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque ele sabia do propósito de Deus. Deus já havia prometido a Isaque e a Abraão que deles faria uma descendência que não se poderia contar. Então, a oração de Jacó foi uma oração baseada no propósito que Deus já tinha para a vida dele. A bênção que ele esperava do Senhor não era a bênção da vitória sobre Esaú, simplesmente. Era a aprovação de Deus para que se cumprisse os propósitos que Deus já tinha de antemão preparado para a vida dele. Ali, ele reconhece a soberania de Deus sobre a vida dele e se submete totalmente à sua vontade. Perceba, então, que uma vida de lutas, uma vida de altos e baixos, onde ele toma algo de alguém, onde alguém toma algo dele, e ele está o tempo inteiro, uma vida inteira de lutas, ele reconhece, se submete ao Senhor e Deus é soberano sobre a vida dele. Então, talvez seja muito parecido com você, uma luta de vai e vem, de altos e baixos, de lutas intensas,
de conversas longas com o próprio Deus, mas que nós aprendamos isso, que nós precisamos do Senhor, é a bênção, é a aprovação dele para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós vamos fazer. Tem um texto, se eu não me engano, em Salmos que fala sobre isso. Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Pai, é isso mesmo? Né? O próprio Davi, ele fala, sonda o meu coração, sonda as minhas intenções, me dá, Senhor, a sua aprovação. Essa é a maior bênção de todas, poder estar com o Senhor, né, intimamente com ele, tendo clareza da parte dele sobre os propósitos dele sobre a nossa vida. E para a gente finalizar a lição de hoje, a gente vai terminar, né, fazendo um resumão sobre gente de oração. Gente de oração é gente que assume o posicionamento como o de Jacó, de se apegar a Deus e confiar plenamente no Senhor. Gente de oração é gente que não toma decisões por conta própria e não assume planos e tarefas sem o direcionamento e a bênção de Deus. É gente que tem seu nome, sua vida, transformados a partir do encontro com Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram novas coisas, segundo Coríntios 5:17. Nós vemos justamente isso em Jacó, que tem o seu nome transformado, mudado para Israel. E todo o propósito de Deus sendo cumprido a partir da vida dele, porque ele teve um encontro com Deus. Então, ele de suplantador, ele passa a ser aquele pelo qual, através do qual Deus cumpre o seu plano. E isso é muito interessante. Pense também nessa verdade para a sua vida, que através do seu encontro com Deus, seja ele aquele encontro salvífico, aquele encontro de salvação, seja ele o seu encontro diário com o Senhor, onde Deus vai te moldando, te modelando, te santificando, esses encontros são transformadores. E a partir desses encontros, nós podemos sim viver os propósitos de Deus, porque as coisas velhas já passaram. O eu de ontem, que fez coisa errada, pode hoje pedir perdão ao Senhor e ter hoje um dia diferente de ontem, um posicionamento diferente de ontem, porque o encontro que eu tenho com Deus transforma, muda, adequa, melhora, aperfeiçoa a minha vida para que ele seja glorificado. A gente encerra por aqui mais uma aula e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.